A ação hoje é a realidade de ser uma nova criatura em Cristo. Por que realidade? Porque ao longo de décadas a gente vem caminhando nos caminhos do Senhor e nós verificamos N pessoas desviando do caminho. A gente vê pessoas apostatando da fé. Daí a gente chega à conclusão que essas pessoas jamais se tornaram novas criaturas de fato. A gente vê pessoas que passam anos na igreja e tá uma bênção, mas chega um momento que desvia, chega um momento que desiste, chega um momento que deixa de crer no Evangelho. Como assim? Como assim? Então, a gente verifica que a pessoa não teve um fundamento, não teve uma base sólida. Então, isso é importante a gente estar ensinando, a gente está fomentando para que todos nós possamos ter um fundamento sólido, a rocha que é o Senhor Jesus. Há uma música que ela fala assim, quem já pisou no Santo do Santo, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. A música fala, quem já pisou no Santo do Santo, em outro lugar, não sabe viver. Quem já entrou e esteve diante da presença gloriosa do Senhor de verdade, nunca mais volta atrás. Aquele que pega no arado, põe a mão no arado, esse não retorna. Aquele que põe a mão no arado, segue sempre em frente e nunca volta atrás. Amém, pessoal? Então, essa será uma oportunidade de você que ama a Deus e que pensa que está agradando a Deus e seguindo os caminhos de Jesus, conferir por meio dos pontos que aqui serão abordados e comparando esses pontos que nós vamos abordar com a sua vida no relacionamento com Deus. Amém? Então, já que essa é uma oportunidade de você comparar esses pontos com a sua vida e com o seu viver, eu vou te dar agora uma oportunidade para você pegar papel e caneta. Corre aí, pega papel e caneta. Eu vou dar o tempinho. Pode levantar, vai lá no seu lugar, pega papel e caneta para você anotar os pontos, anotar os tópicos e anotar as referências. Depois você vai buscar as referências e tal. Olha, não deixe para você ver depois. Você pode pensar assim, depois eu vou lá no vídeo, assisto o vídeo de novo e anoto. Você vai ter preguiça. Certamente você vai ter preguiça. Você não vai. Então a oportunidade é agora. Pega papel, pega caneta, anota os tópicos que nós vamos abordar, anota as referências junto com os tópicos. Aí você vai ter um entendimento. Você não precisa anotar a ministração em si, mas anota os tópicos e as referências. Quando você for ler os tópicos e as referências, desculpe, vocês vão entender tudo que foi ministrado. Amém? A realidade de ser uma nova criatura em Cristo. Eita glória! Todas as promessas de Deus, elas são condicionais. Se Deuteronômio 28, por exemplo, fala, se ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedecer tudo aquilo que vos tenho ensinado, as bênçãos do Senhor virão e te alcançarão. A palavra do Senhor diz, se me buscardes de todo o coração, então eu ouvirei do céu e sararei a tua terra. É se, tudo é se. As promessas de Deus em nossas vidas, elas são condicionais. As promessas são condicionais, amém? Então, ser nova criatura é uma condição. Você já parou para pensar nisso? Ser nova criatura é uma condição. Vamos ver aqui alguma coisa. 2 Coríntios 5,17. Esse versículo não poderia faltar. Que fala assim, e assim
Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se não for nova criatura, vai estar em Cristo? Pare um pouco para pensar, tá bom? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ponto. Gálatas 6,15 fala assim, pois a primeira referência foi 2 Coríntios 5,17, tá? Eu esqueci que eu pedi para vocês anotarem, eu vou dar um tempinho para vocês anotarem. Então, 2 Coríntios 5,17, que fala, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Gálatas 6,15. Gálatas 6,15. Fala, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Olha só, no tempo de Moisés, no tempo do rei Davi, no tempo de Moisés, no tempo do rei Davi, naquele tempo dos nossos patriarcas, o ser circunciso era tudo. Circuncisão é sinônimo de aliança. Incircuncisão é sinônimo de falta de aliança. Mas aqui no Novo Testamento, aqui debaixo da graça, aqui o Senhor Jesus nos ensina, a circuncisão ou circuncisão não é nada. Mas o ser criatura, o ser nova criatura, isso sim é alguma coisa. Amém? A todos quanto andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Olha só o que diz o versículo em Gálatas, essa passagem em Gálatas. Nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. A todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre todos. E quem não anda nessa regra de ser nova criatura, será que vai ter paz e misericórdia sobre ele? Pense um pouco. Pense um pouco. 2 Coríntios 3, de 1 a 3. Fala da excelência do ministério da nova aliança. A excelência do ministério da nova aliança. Fala assim, começamos, porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós, outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo. Eu sou carta de Cristo, você é carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, ou seja, a palavra, produzida pela palavra, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Nós somos cartas vivas. A nova criatura em Cristo é carta viva, é uma vida que na prática, na vivência, ela está dando um bom testemunho. Cartas vivas são os nossos testemunhos como novas criaturas. A nova criatura, ela expressa a glória de Deus no seu viver diário. Ela é todo o tempo um forte testemunho. A nova criatura é todo o tempo um forte e excelente testemunho. Nova criatura. A palavra nova criatura não é figura de linguagem, é a realidade de uma experiência com Deus que se expressa em 3 pontos: em um novo comportamento, que se expressa em uma nova linguagem e numa nova esperança. Aqui se refere a uma transformação de mentalidade, que consequentemente muda o comportamento, muda a linguagem e muda o seu relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo, ele nos faz um forte apelo. Romanos 12, 1 e 2 fala:
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. A gente vai conhecer qual será a boa e perfeita vontade de Deus quando nós mudarmos a nossa mentalidade, quando nós nos comportarmos como nova criatura, quando nós vivermos como nova criatura. O ser nova criatura é a transformação da mente. Nós deixamos a mente do homem natural que somos para passar a ter a mente de Cristo. É Cristo vivendo em nós. O apóstolo Paulo dizia: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então eu falei de novo comportamento, nova linguagem e nova esperança. Isso que traduz, é isso que nos faz nova criatura, novo comportamento, nova linguagem e nova esperança. Anote isso, isso é fundamental para o entendimento dessa palavra. Olha só, eu vou repetir, é a realidade de uma experiência com Deus, que expressa no nosso relacionamento com Deus, há uma expressão de novo comportamento, de nova linguagem e de nova esperança. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então vamos lá. Novo comportamento. O que é o novo comportamento? No nosso testemunho como filhos de Deus, deixa bem claro aos que nos cercam um evangelho não de palavras, um evangelho de testemunho de vida. Afinal, a nossa boca fala daquilo que está cheio o coração, bem como os nossos atos no cotidiano de nossas vidas são reflexo do homem segundo a imagem de Cristo. No cotidiano, nós somos testemunho como filhos de Deus. E para nós sermos testemunho como filhos de Deus, nós temos que mostrar ao mundo, mostrar às pessoas que nós somos feitos filhos de Deus, semelhante a Ele, com misericórdia, com alegria, com graça, com compaixão e um monte de outras qualidades que são peculiares de Deus. O nosso novo comportamento, ele tem que ser verificado nele, no nosso novo comportamento, tem que ser verificado nele. Anota aí, você que pegou papel, você que pegou caneta, anota esses pontos, que isso é fundamental. Honestidade, retidão, santidade, espírito de perdão e presença dos frutos do Espírito Santo. Para nós refletirmos a realidade de sermos a nova criatura, para nós expressarmos o relacionamento com Deus, com esses elementos que eu falei, o novo comportamento, ele tem que ter esses ingredientes no cotidiano, no dia a dia do crente: honestidade, retidão, santidade, espírito de perdão e presença dos frutos do Espírito Santo. Honestidade, Efésios 4:28. O primeiro, pode pôr assim, honestidade, Efésios 4:28. Efésios 4:28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Quem mentia, não mente mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem matava, não mate mais. Quem praticava imoralidades, não pratique mais. E assim por diante. Entenderam? Muito bem. Levíticos 19, 35 e 36. Levíticos 19, 35 e 36. Não cometereis injustiça no juízo,
nem na vara, nem no peso e nem na medida. Ou seja, não seja injusto, não seja injusto. Quando for medir alguma coisa, quando for pesar alguma coisa, não seja injusto na hora de usar a vara, na hora de corrigir, não seja injusto no juízo, não seja injusto, pois nós temos que ser semelhante ao nosso Senhor, que é justo o tempo inteiro. Amém, pessoal? Número 2, o segundo ponto é a retidão. Retidão, a gente está falando de comportamento. No nosso comportamento tem que ter retidão todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Efésios 4, 24 e 25. Efésios 4, 24 e 25. E vos revistais do novo homem. Olha só o que eu falei. E vos revistais do novo homem. Já começa assim. Quando fala revestir do novo homem, é ser nova criatura. Amém, pessoal? Olha o que o apóstolo Paulo está discipulando os seus discípulos, e ele está dizendo: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irmãos, é muito comum aquele que não é liberto, ele tem como principal pecado na vida dele a mentira. Eu era assim, um monte de gente era assim. Eu tenho um amigão que ele confessa com alegria, porque o Senhor Jesus mudou o coração dele, transformou a vida dele, e esse meu amigão, ele fala, eu fui viciado em pecado. E eu também fui viciado eu fui viciado em mentira. Ele fala, eu fui viciado em mentira, e eu fui liberto da mentira. É muito comum ser cativo da mentira. O pecado da mentira, você pode reparar que ele está presente em todos os pecados. No adultério tem mentira, no furto tem mentira, no roubo tem mentira, enfim, todos os pecados. Em todos os pecados tem mentira. Não é verdade? Então, a mentira, ela foi criada pelo próprio Satanás. Ela foi criada pelo próprio Satanás. Por isso que está falando aqui. Salmo 119, 137. Justo é o Senhor, justo é, Senhor, e reto os teus juízos. Nós estamos falando aqui de retidão. Amém, pessoal? Retidão é você ser reto, andar nos caminhos retos do Senhor, é andar nos caminhos retos da ética, andar nos caminhos retos das misericórdias e da compaixão, e assim por diante. Ponto 3, santidade. No nosso comportamento tem que ter santidade. No comportamento da nova criatura tem que ter santidade. Se no comportamento da pessoa que se acha nova criatura não tiver santidade, então ela tem que rever os seus conceitos, ela tem que rever a sua postura e clamar pelo Espírito Santo que a ajude a se adequar e a mudar e a ser verdadeiramente nova criatura. Glória a Deus. Santidade, 1 Pedro 1, 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Gente, tem gente que pensa, isso é utopia, porque nós somos pecadores, nós vamos morrer pecadores. E como que fala em santidade se nós somos pecadores? De fato, somos pecadores. Nós somos pecadores e vamos morrer pecadores. Agora, existe iniquidade e existe também transgressão. Eu ministrei sobre isso há 2 semanas atrás, sobre pecado. Então, eu expliquei lá sobre iniquidade e sobre transgressão, além do pecado. O pecado, ele deve ser um acidente de percurso em nossas vidas, não uma regra. O que tá aí é possível nós sermos santos sendo pecadores?
É claro que é possível. O apóstolo Paulo, aliás, Jesus falou para nós, através do apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1, 15, 16, ele falou: tornai-vos santos também vós mesmas em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Se ele falou isso, é porque é possível. Como que isso é possível? É simples. Quando o Espírito Santo de Deus está em nós, a santidade do Senhor está em nós. Pelo Espírito Santo nós nos tornamos santos. Por nós mesmos, nunca seremos santos. Vamos supor que eu não tenho o Espírito Santo, por exemplo. Não tenho o Espírito Santo. Aí eu resolvo não pecar, resolvo não mentir mais, resolvo não furtar, não fazer nada de errado. Nada do que diz os 10 mandamentos, por exemplo. Eu vou me tornar santo? Impossível. Impossível, porque eu sou pecador. Impossível. Mesmo se eu não pecar. Impossível, porque eu sou pecador. Mas, quando o Espírito de Deus vem sobre mim, o sangue de Jesus é por mim derramado. Quando o Espírito de Deus está na minha vida, eu estou limpo, eu estou purificado, eu estou santo, porque é a santidade do Senhor em mim. Então a santidade é possível. Tem gente que fala que é utopia porque não quer ser santo, não quer se esforçar para ser santo. Custa caro ser santo? Custa caro. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus é caríssimo. É valiosíssimo. Então, irmãos, quero dizer para vocês, é fácil ser santo? Não é fácil, porque Jesus ele falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a nós mesmos e tomar a cruz, isso dá trabalho, isso tem custo, Não se engane, tem custo sim. Amém, pessoal? Nós estamos falando de comportamento. Quarto ponto sobre comportamento de quem é nova criatura: espírito de perdão. Efésios 4:32. Efésios 4:32. Anota aí. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Perdoai-vos uns aos outros, como eu te perdoei, assim diz Jesus. Se você não perdoar os outros, então, consequentemente, Jesus não te perdoa. Ele vai perdoar se você perdoar. A oração do lado que Jesus nos ensinou fala: perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que são os nossos endividados, ou aqueles que nos ofenderam. Não é assim? Então, o Senhor vai nos perdoar conforme nós perdoamos. Amém, pessoal? Então nós temos que ter no nosso comportamento o espírito de perdão, E quinto e último, sobre comportamento, o quinto ponto sobre comportamento de quem é nova criatura é apresentar os frutos do Espírito Santo. Quais são os frutos do Espírito Santo? Gálatas 5, 22 a 25. Gálatas 5, 22 a 25. Mas os frutos do Espírito Santo é amor, paz e alegria, longanimidade, benignidade e bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gente, eu já ministrei sobre frutos do Espírito Santo, mas eu vou repetir de novo. Às vezes tem muita gente aí que não ouviu. Esses 9 frutos do Espírito Santo se refere ao relacionamento com Deus, com os homens, com as pessoas e com a gente mesmo. Amor, paz e alegria são os frutos de relacionamento com Deus. Longanimidade, benignidade e bondade é o meu relacionamento com as pessoas. E fidelidade, mansidão e domínio próprio é o meu relacionamento comigo mesmo. Apresentar os frutos do Espírito Santo é a característica de quem é nova criatura de fato e de realidade. Quem realmente é nova criatura. Amém? Isso é legal para vocês depois analisarem e pensarem. Gálatas 5, 22 a 25. A outra expressão, a primeira expressão,
que nós falamos, que a primeira expressão que se refere ao relacionamento com Deus da nova criatura, o primeiro foi comportamento, agora o segundo é a nova linguagem. Quem se torna nova criatura, ou quem é nova criatura, ela tem a característica de uma linguagem própria, uma linguagem bíblica, uma linguagem santa. Quantas pessoas se esquecem de dominar as suas línguas? Já viram? Já viram quantos crentes falam amaldiçoando ou falam, sabe? A gente responde por tudo quanto a gente fala. Tudo que a gente fala tem valor e tem poder. A palavra tem poder. Não só a palavra de Deus, mas a nossa palavra tem poder. Então vamos ficar atento disso. Por causa desse mau uso da linguagem, passam a colher maldições proferidas por elas próprias. Passam até colher maldições por quebra de princípios da palavra de Deus. Olha só, a palavra de Deus tem princípio a esse respeito. Provérbios 18, 20 e 21. Provérbios 18, 20 e 21. Fala assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produz os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E o que mal utiliza, come do fruto também. O que bem utiliza, come do fruto bom. O que mal utiliza a língua, come do fruto mal. Então, tudo que a gente fala tem consequência. Tudo que a gente fala tem resultado. Então vamos vigiar a língua, vamos vigiar a boca, falar o que for bênção. O primeiro ponto, eu quero falar sobre alguns pontos sobre nova linguagem. O primeiro ponto sobre nossa linguagem, Efésios 4, 29. Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe. Nós não podemos falar palavras torpes, ou seja, falar palavrão, falar bobagem, falar abobrinha. Para com isso. Nós somos de um outro patamar. Nós não somos dessa terra, nós somos peregrinos. Nós somos de um reino celestial. Então nós temos que nos comportar como tal. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Aí o versículo 30 fala assim: não entristeçai o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo de Deus é a personalidade sensível. O Espírito Santo de Deus, ele é sensível. Quando ele está aqui em nós e a gente fala palavras torpes, isso entristece o Espírito Santo. E eu vou falar para você, o Espírito Santo, ele não tolera, ele tem misericórdia. O Espírito Santo de Deus tem misericórdia, mas ele não tolera certos comportamentos, certos testemunhos que não são de quem é nova criatura. E isso acontecendo, o que vai acontecer? Ele vaza, ele se afasta, pois o pecado afasta o homem de Deus. O pecado afasta o homem de Deus. Não se engane. Então nós estamos falando de uma nova linguagem. O segundo ponto da nova linguagem: fale sempre a verdade e não minta. Efésios 4, 25. Fale sempre a verdade e não minta. Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha, mesmo aqueles que a gente nem conhece, ninguém merece que nós os enganemos. Quem mente está enganando, e quem engana é o diabo. João 8,44. João 8,44 fala que a mentira é do diabo. Ele é o pai da mentira. E quem mente se parece com ele. Quem mente se parece com ele. Então, nós estamos falando aqui sobre falar a verdade e não mentir. Estamos falando de nova linguagem. Terceiro ponto: não mintais. Não mintais é o terceiro ponto. O segundo ponto
falar a verdade, falar sempre a verdade. E o terceiro ponto, não mentir. O quarto ponto, palavra seja sempre agradável. Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quando nós temos uma palavra sempre agradável na nossa boca, quando a gente tem sempre uma palavra temperada com sal, o que nós imprimimos na ideia dos nossos ouvintes, ou na ideia daqueles que se relacionam conosco? Nós imprimimos confiabilidade. Nós imprimimos que nós temos boa reputação. Nós imprimimos a eles que nós somos confiáveis. Amém, pessoal? Então, falar palavras agradáveis, palavra que seja agradável para as pessoas, isso é bom. Então, relembrando, a palavra nova criatura, ela não é figura de linguagem, é a realidade de uma experiência com Deus, que ela se expressa em novo comportamento, nova linguagem e nova esperança. Então, para finalizar, nova esperança. Eu tenho 2 pontos apenas para nova esperança. Essa experiência com Deus que se espera em nova esperança é a pessoa ter convicção e entendimento de algumas coisas que o Senhor, que principalmente o Espírito Santo nos convence aqui dentro de nós. O primeiro é a esperança de perdão, e o segundo é a esperança do Evangelho. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, que esperança é essa? 1 João 1, 5, 9. Ora, a mensagem... 1 João 1, 5, 9. Tá bom? Ora, a mensagem que é da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha, se a palavra de Deus me ensina que o pecado separa o homem de Deus, se a palavra de Deus diz que Deus é luz e quem anda em trevas anda fora dele, então eu tenho que me adequar a caminhar e permanecer na luz, sendo luz. Se eu pecar, se eu desviar, tal, eu vou estar em trevas, então eu não vou estar em Cristo. Então, aí continua assim: se porém andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Esta convicção de que a palavra de Deus é a verdade, essa é uma faceta da esperança do Evangelho, uma faceta da esperança do Evangelho. A esperança do Evangelho é algo que nós cremos pelo convencimento do Espírito Santo. Amém, pessoal? O segundo ponto é da mesma forma, é um convencimento do Espírito Santo, que diz que a esperança bendita da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos nisso, eu creio nisso piamente, e eu estou esperando este grande momento. O apóstolo profetizou e está consignado na palavra o seguinte: 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Fala: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor, com o Senhor Jesus nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Quem é a nova criatura em Cristo, que tem a convicção da salvação? Não tem dúvida. Quem é nova criatura? Não tem dúvida.
Ao contrário, tem a bendita esperança da volta de Cristo nosso Senhor. Olha, eu fico abismado, eu fico surpreso quando tem alguns crentes que ainda dizem: se eu vou ser salvo, só Jesus sabe, só Deus sabe. Negativo. A palavra de Deus, ela nos dá convicções se nós estamos salvos ou nós não estamos salvos. Quem conhece a palavra de Deus sabe discernir se está salvo ou se não está salvo. Então, o nova criatura, a pessoa ser nova criatura, estando nova criatura, ela tem essa característica, essa peculiaridade. Ela não só tem convicção da sua salvação, mas ela tem um fundamento que baseia ela nesta convicção de que ela está salva. Amém? Ser ou se tornar nova criatura não depende de unção, não depende de algo sobrenatural, não depende de uma magia, não depende de nada extraordinário. Depende da sua entrega. O ser nova criatura depende de uma decisão tua. Salmo 37, de 3 a 7, fala: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Eu vou repetir: e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a sua justiça como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. A fraçãozinha que eu destaco aqui é: alimenta-te da verdade. Quando eu falo entrega os teus caminhos ao Senhor, alimenta-te da verdade, que Deus fará grandes coisas na sua vida, tudo começa no alimenta-te da verdade. Tudo se baseia no alimenta-te da verdade. Tudo se fundamenta no alimenta-te da verdade. Alimentar-se da verdade é a chave. Alimentar-se da verdade é a chave. Quem é nova criatura se alimenta da verdade, busca o reino de Deus para dentro de si. Quem se alimenta da verdade, pega o verbo, pega o próprio Jesus e põe aqui dentro. Mateus 6,33 diz, o próprio Jesus dá um comando. Ele fala: buscai o reino de Deus e a sua justiça. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Depende da sua determinação de crescer na presença, no relacionamento diário com Deus, especialmente na determinação de adquirir o conhecimento. João 8,32 fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, pessoal? Olha, essa palavra, ela é muito importante, ela é fundamental, não só para quem está começando a aprender o Evangelho. Ela é fundamental para todos que estão nos caminhos do Senhor, como eu, como você. Nós precisamos nos adequar com essa palavra. Eu deixei uma música aqui no ponto, mas ela não ficou no ponto. Eu vou colocar uma música aqui, e eu queria que vocês meditassem nela por 1 minuto. Ela já está começando. Tudo desligou aqui. Deixa eu ligar de novo. Tô ligando. Só um pouquinho. Deixei tudo no ponto aqui, saiu tudo do ponto. Eita glória. Agora sim, agora deu certo. Vamos lá. Vamos meditar nessa música?
nessa letra, medite na letra da música. Olha só que coisa maravilhosa. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença aumente. Mas vem novamente, eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei a tua fumaça de glória. Quem já pisou no santo do santo, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, lá pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo do santo, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, olha só. 3 pontos nós ministramos aqui hoje. 3 características de quem é nova criatura. Então eu quero dizer para vocês, os 3 pontos é novo comportamento, nova linguagem, nova esperança. Isso não quer dizer que se algum ponto que nós ministramos aqui, algum ponto que a gente ensinou aqui, não encaixou no seu estilo de vida, isso não quer dizer que você não seja nova criatura, mas foi uma oportunidade de você abrir os seus olhos e você se adaptar. Peça ao Espírito Santo que te aperfeiçoe, que te ajude a se livrar daquilo que está te impedindo de ser plenamente nova criatura, de ser plenamente. O que Deus agrada em nós é sermos nova criatura e estarmos na plenitude de ser novas criaturas. Podemos nos aperfeiçoar como novas criaturas, basta clamar ao Espírito Santo. O Espírito Santo diz: clame a mim, Ele está pronto para te atender. Amém, pessoal? Eu agradeço a participação de todos que estão aqui nesta live. Eu agradeço a participação de todos aqueles que estão assistindo aqui pelo YouTube. Obrigado pela tua presença, pela tua participação, e que em nome de Jesus essa palavra e todas as palavras que nós temos ministrado nas quintas-feiras, no domingo 10 horas da manhã e na terça-feira 20 horas, tomara que tenha edificado a tua vida, e tomara que tenha te fortalecido na fé, tomara que tenha te fortalecido como homem, mulher e filho de Deus, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Amém. Estamos encerrando então mais um grupo familiar. Estejam conosco domingo 10 da manhã, no ionaldo.costa, @ionaldo.costa, aqui no Instagram.
culto da família vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar, amém? Amém. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor abriu os nossos olhos e o Senhor trouxe uma revelação. Hoje houve salvação em nossas vidas e nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Tchau, pessoal. Até domingo, 10 da manhã, no @Ionaldo Costa, em nome de Jesus. Tchau.